Sobre demografia, é um tema que a gente discute bastante aqui nos Sócios, porque eu particularmente tenho bastante medo dessas tendências demográficas, porque se a gente olha outros países que já passaram pelo que o Brasil está começando a enfrentar agora, mesmo com o governo dando dinheiro, estimulando filhos, você não vê mudança acontecendo, né? E eu fui olhar nossa taxa de fecundidade, está na casa de 1,57 filhos por casal. E a gente vê isso no dia a dia. Meu pai, com a minha idade, tinha 2 filhos, depois teve mais um. Agora só tem uma ainda. A gente quer ter mais, só que a gente sabe que o tempo também está apertado, então tem que emendar um no outro. E a gente vê também que é difícil as pessoas terem filhos, porque é aquela zoação em rede social do cara que está com 30 anos na casa dos pais, mas porque sair de casa em São Paulo, metro quadrado muito caro, é difícil. E geralmente o ciclo é, você sai de casa para depois casar, para depois ter filho. Se para sair de casa você sai com 40, daqui a pouco você não vai ter mais filho. Então é bem complexa essa parte. E nos Estados Unidos a gente vê que eles têm uma demografia melhor, têm mais filhos e recebem imigrantes. Eu queria já pensar nessa parte do restante do capital, digamos assim. Porque a gente falou que, olha, no Brasil você tem um ambiente que tudo diz que pode ser muito favorável em 2026. Mas, como o Rui falou, não é interessante você deixar tudo aqui, até por conta do nosso histórico, né? Lá fora rendeu muito mais do que aqui dentro. Mas na visão de vocês, esse excepcionalismo americano ele vai continuar? Por exemplo, a tendência de ela vai vingar? A Nvidia realmente é uma empresa que ela está muito na vanguarda, como outro dia eu ouvi um analista de Wall Street falar. Ele disse que a gente vive uma guerra de IA e só quem pode vender armas é a Nvidia. Eu queria ver um pouco desse raciocínio de vocês sobre o mercado americano. Sobre o excepcionalismo americano, a gente acredita que sim, vai continuar sendo excepcional. Não quer dizer que é uma linha reta. Então, de vez em quando, dá uma sacudida. Nessas horas, é bom voltar para o framework da estrutura de longo prazo de por que os Estados Unidos é como ele é. Quando você estuda os fatores que levam a economia a ir para frente, aparece uma anomalia, que é o que fez dos Estados Unidos a superpotência dominante do mundo. E quando você entra nos detalhes disso, você chega em 4 fatores que são, de certa forma, pouco comentados, que são geografia, instituições, tecnologia e demografia. Os Estados Unidos é curioso, porque causa estranheza, muitas vezes, você falar que a geografia é um poder econômico. Tem um livro muito bom que se chama Prisioneiros da Geografia, do Tim Marshall, que quem gostar do tema, eu recomendo fortemente. E tem um Prisioneiro de Geografia para crianças, muito bom. Que ele mostra coisas do tipo, os Estados Unidos têm a maior quantidade de rios navegáveis do mundo. Isso permite que o custo do transporte hidroviário, como é mais baixo, tenha uma mobilidade de pessoas e produtos dentro dos Estados Unidos de uma forma que é mais barata ao longo dos séculos. Os Estados Unidos têm acesso aos 2 oceanos, que permite que ele faça comércio transatlântico com a Europa, transpacífico com a Ásia, de uma forma que é mais eficiente. Ao longo da história, as superpotências dominantes das suas épocas elas centralizavam o comércio no mundo. Os Estados Unidos têm poucos vizinhos, ele tem só o Canadá ao norte e o México ao sul. Esses vizinhos são amigáveis. Quando você compara com a vizinhança da China, a China tem como vizinho a Rússia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Índia, só Paquistão. Gente legal, né? É mais, sai faísca de vez em quando ali. Então, se seu vizinho é legal, é um negócio que ajuda. Os Estados Unidos é a maior superpotência energética do mundo. Não é a Arábia Saudita, é os Estados Unidos. O Brasil ultrapassou, graças à Embrapa, essas coisas que o Rui estava mencionando, ao esforço do trabalhador brasileiro, a gente ultrapassou os Estados Unidos como o maior produtor de comida do mundo só ano passado. Foi 2022, 2024, foi por aí. Mas até lá, os Estados Unidos eram o maior produtor de comida do mundo. Por que esse troço é relevante? Porque se tem uma guerra com a superpotência nuclear na Europa e o preço de comida e energia sobe para chuchu, todo mundo sofre? Sofre. Mas se o teu país produz ambos e a China, por exemplo, importa ambos, o teu país acaba sofrendo menos. Uma outra vantagem são as instituições. É um negócio que existe pouco debate hoje em dia, de qual país tem as melhores instituições do mundo, mas vale a pena lembrar de algumas coisas, tipo, os Estados Unidos têm a Constituição vigente mais antiga do mundo. Ela data de antes de 1800, e nessa Constituição que aparece pela primeira vez a figura do presidente. Foi os Estados Unidos que inventou o presidencialismo. Os Estados Unidos, desde a sua fundação, ela é fundada por
protestantes, em particular calvinistas. E eles foram para lá fugindo de perseguição religiosa na Europa. Por que isso é relevante? Porque isso ajuda a entender a livre iniciativa e a vontade de empreender que é tão presente na economia americana. O calvinista ele acredita na livre interpretação da Bíblia pelo homem. Para você poder interpretar a Bíblia, você tem que saber ler. Então, naquela época, eles acabavam sendo mais educados do que a própria galera que ficou na Inglaterra. Talvez a principal instituição americana seja o fato de ser uma democracia, que tem uma série de vantagens contra autocracias. Uma das vantagens que tem é que, quando uma autocracia erra, muitas vezes demora para corrigir. Talvez o erro mais conhecido de uma autocracia no mundo seja a política de filho único na China na década de 80, que aí causa o declínio demográfico, que é parte disso da pirâmide invertida que o Rui estava mencionando, mais rápido da história da humanidade. Demografia é destino. A população da China vai cair pela metade nos próximos até 2050. É muito difícil resolver isso. Tem cidade na China que tem 18% mais homem do que mulher. Pensa numa vida ruim, né? Então, outra vantagem dos Estados Unidos é a questão tecnológica. Talvez o melhor exemplo seja a questão da Lei de Moore. A Lei de Moore, hoje em dia, ela acaba sendo uma simplificação do poder computacional, né? O Gordon Moore é o cara que fundou a Intel, e ele previu... A gente fala... Eu tenho um pouco medo de ficar um pouco repetitivo, porque a gente bate muito nessa tecla, mas, como é muito importante, eu acho que vale a pena repetir. O cara que fundou a Intel é o Gordon Moore, e ele previu que, em 1965, periodicamente, a velocidade de processamento dos computadores ia dobrar. E, nos últimos 50 anos, aproximadamente, a cada 18 meses, a velocidade de processamento dos computadores dobra. O que isso quer dizer? Daqui a 18 meses, vai dobrar de novo. E depois, de novo. E assim por diante. Todos esses caras, quando você lê a biografia do Elon Musk, do Bill Gates, do Jeff Bezos, todos eles ficaram bilionários conhecendo, estudando e operando a Lei de Moore. Isso ajuda a entender, quando aparece uma nova S-curve tecnológica como o AI, por que tem uma corrida armamentista. Os caras pegam... Cara, é uma questão de sobrevivência. Se eu tiver que errar entre overinvestir e underinvestir, eu vou errar overinvestindo. O cara, ele conhece a Lei de Moore profundamente. Se o teu país está na frente da liderança tecnológica e essa liderança tecnológica tem a tendência de dobrar ao longo do tempo, isso é uma baita vantagem competitiva. E a questão demográfica, a gente já... o Bruno, o Rui mencionaram aqui algumas coisas. Os Estados Unidos é jovem, a China está encolhendo, a Europa está encolhendo, o Japão já está encolhendo. Ele ainda consegue atrair caras como o fundador da Google, que é russo, ele consegue atrair o Elon Musk, que é sul-africano, ele consegue atrair o cara da Zoom, que é chinês. Toda vez que esse país consegue atrair as melhores cabeças do mundo que estão indo para lá para estudar e trabalhar, são pessoas que estão levando energia e iniciativa para lá. Essas pessoas ajudam o país a ir para frente. Quando você junta essas coisas, estruturalmente, demografia, tecnologia, instituições e geografia, pode ter umas sacudidas de tempos em tempos? Pode. Mas é muito difícil de você apostar contra o excepcionalismo americano. A gente vive num período de Pax Americana por causa dessas razões. E os efeitos que isso tem na nossa vida são muito profundos, né? Então...